Pessoal, mais um vídeo do nosso curso de panificação, só que hoje a gente vai falar de massas doces, né? Vamos sair um pouquinho desse ambiente das massas salgadas, né, dos pães rústicos e tal. Vamos falar da parte artesanal das massas doces. Qual que é as maiores dificuldades em se trabalhar com massa doce? Apesar do fermento se alimentar de açúcar, né, isso não quer dizer que quanto mais açúcar tiver na massa, melhor vai ser o desenvolvimento do meu fermento. Não é bem assim, porque o excesso de açúcar pode atrapalhar a fermentação e você pode ter um problema sério. É por isso que a gente nunca indica colocar mais de 130 gramas de açúcar por quilo de farinha em pães doces, né? Você pode substituir também por leite condensado, essas coisas assim, mas aí tem que fazer um ajuste na massa, né, que eu ensino vocês a fazer no grupo. Então, tome cuidado com esse excesso, até porque o fermento não depende do açúcar que você adiciona na massa para poder funcionar legal, né? Esse fermento pode consumir o açúcar que já está presente na farinha de trigo, né? Quebrar ali os açúcares complexos, os amidos mais complexos, né? Transformando em açúcar simples, transformando em alimento para o fermento. Então, quer dizer, fica assim, a farinha em si já seria um bom alimento para esse fermento, sem a necessidade de você precisar estar adicionando interferências externas, né, como produtos de fora nessa massa. Então, hoje nós vamos aprender dois tipos de massa. Uma massa com uma pegada um pouco mais asiática, né, uma massa com uma técnica asiática, que é a técnica que a gente chama de Tangzone, que usa essa misturinha aqui, ó, de água com farinha, tá? Eu já coloquei aqui 40 gramas de água e coloquei 200 ml, aliás, 200 ml de água e 40 gramas de farinha. E agora a gente vai levar isso aqui lá no fogo para ele virar uma gelatina, né? A hora que ele virar essa gelatina, a gente dá uma esperadinha, né? Deixa ele amornar um pouquinho e prossegue a massa. Ou você pode levar ele na geladeira, deixar lá 6 horas e depois você prosseguir, tá? Só vou colocar ele no fogo aqui rapidinho. Coisa de no máximo 2, 3 minutinhos em fogo baixo, ele já gelatina, né? Então não é nada que tem muito segredo, é só colocar e mexer bem. Na receita vai ter para vocês a quantidade da temperatura que é ideal para esse Tangzone estar no ponto, né? Vocês podem colocar o termômetro ali e ver por termômetro, apesar que não é algo assim tão necessário de se controlar a temperatura, porque ele gelatinou, ficou meio translúcido, está no ponto, você desliga e prossegue com o feitio da massa, né? Então, vamos mexendo aqui. Já está gelatinando, ó. Daqui a pouco eu mostro o jeito que fica, mas fica parecendo aquelas massinhas que a gente fazia na escola. Olha aí, ó. Vou levar aí para vocês verem rapidinho. Não precisa vocês ficar vendo aqui dentro da panela, porque é uma coisa que é básica, né? Só misturar e ficar mexendo aqui até ele virar um creme e começar a querer ficar meio translúcido. Isso quer dizer que está no ponto. Prontinho. Como vocês veem, ó, não tem muito segredo. Então, ó, esse é o ponto que ele tem que ficar, tá vendo, ó? Uma gelatina, tá vendo, ó? É assim que ele fica. O que que ele faz? Ele simplesmente vai ser o agente que vai trabalhar para maciez.
Então é por isso que esse tipo de brioche, com essa técnica mais asiática, ela usa uma quantidade bem minúscula de farinha, de manteiga e uma quantidade bem minúscula de ovos também, que seriam os dois ingredientes que produziriam maciez numa massa de brioche convencional. Vocês sabem que eu tenho uma receita de brioche aqui no grupo que vai 300 gramas de manteiga. E 5 a 6 ovos. Esse aqui, no caso, vai 50 gramas de manteiga e vai um ovo. Mas por quê? Porque o agente responsável pela maciez é o nosso Tangzong aqui, ó. É essa pastinha que vai entrar na massa no momento certo e vai cuidar de toda a maciez. Se você perceber na tua casa o dia que você fizer, se você deixar muito ela aqui na panela, ela vira uma folha bem transparente, assim, você tira, ela tá firme na mão mesmo. Então é algo assim bem interessante. Dando uma mexidinha aqui para ele dar uma esfriada, mas enquanto ele chega na temperatura aqui, a gente vai para os demais ingredientes do nosso brioche com técnica asiática, tá? Então eu tenho aqui 580 gramas de farinha, vou adicionar aqui todos os ingredientes secos da minha receita, então eu coloco o meu fermento, coloco o meu sal, coloco o açúcar, então vou adicionar agora o nosso leite em pó também. Então tá aqui todos os secos da nossa receita, né? Com todos os secos adicionados, eu vou mexer bem, misturando esses ingredientes, ó. Estando bem misturados os ingredientes secos, eu vou adicionar os 260 ml de leite. Vou adicionar um ovo. E vou sovar. A nossa manteiga vai ficar quietinha aqui, porque a gente só vai usar ela daqui a pouco. Então agora vou colocar literalmente aqui a mão na massa e vou juntar todos esses ingredientes. A hora que eles começarem a tomar uma certa consistência, eu misturo a nossa gelatininha ali, sovo mais um pouco e aí a gente vai para a bancada para fazer a brincadeira. Esse brioche tem a opção dele também com fermentação natural, né? Mas o processo é o mesmo, o link está nas receitas aí do curso, é só você acessar o link das receitas e procurar lá por brioche ou pão de hambúrguer com fermento natural, onde você só vai substituir o fermento biológico pelo natural nas mesmas quantidades, tá? Aliás, no mesmo processo, só vai alterar a quantidade. Então, misturei aqui previamente esses ingredientes que estão aqui, coloco agora na minha bancada, vou arrastar um pouco a manteiga e agora eu vou abrir aqui essa massa, ó, e nela eu venho com a nossa gelatininha já morninha. Vou colocar aqui. Agora aqui, ó, o que a gente vai fazer? Sovar para misturar tudo isso aqui. Para incorporar essa mistura na nossa massa. Não se preocupe, ela vai ficar bem molenga, mas vocês já sabem que é só permanecer sovando que ela entra de novo no eixo.
Jean, eu poderia de repente fazer isso na batedeira? Poderia. Né? Se tiver batedeira planetária, só colocar lá na planetária, fazer esse mesmo processo, com as mesmas ordens do que eu fiz aqui, e bater em velocidade média. Bate aí por 5 minutinhos na batedeira, para depois você adicionar a manteiga. Então fica praticamente impossível você olhar para uma massa dessa e falar que essa massa vai pegar ponto com você apenas sovando, né? Sem adicionar mais nada. Olha aqui o tanto que ela fica mole, ó. Mas é só continuar sovando. Fazer a sova francesa aqui para massas mais hidratadas, ó. Então essa sova francesa é própria justamente para esse tipo de massa, uma massa mais hidratada que você está fazendo na mão. Pego e vou dobrando ela sobre ela mesma. Vou percebendo que a minha massa já começa a pegar um pouquinho mais de estrutura. Ó, percebeu que ela já começou a ganhar um pouco mais de estrutura, ó, tá vendo? Já não tá mais aquela massa que rasga fácil, ó. Eu já estico ela, ela tá um pouco mais firme. Percebeu que ela tá assim? Você pode adicionar a manteiga. Coloca a manteiga em temperatura ambiente, tá? Para ficar mais fácil de você dissolver. E aí você coloca toda a manteiga junto aqui. Ó, depois que eu adiciono a manteiga, eu já percebo uma estrutura totalmente diferente. Aí agora, deixa ela dar uma descansada, assim mesmo, aberta. Enquanto isso, a gente vai tirar os excessos aqui da mão. Esses descansos entre a sova é muito bom, porque ele ajuda o glúten a dar uma relaxada. Você tensionou esse glúten bastante e agora você deu uma paradinha
para ele dar uma relaxada. E a hora que você retomar a sova, você já percebe uma massa já bem diferente do que ela estava a hora que você parou, porque esse glúten que relaxa, ele já traz um pouquinho mais de estrutura para a massa. Então retira aqui os excessos. Aqui pela mão mesmo, eu já percebo que a minha massa já começa a pegar uma textura de ponto de véu, porque a massa que está entre os dedos já começa a virar quase que uma membrana nos dedos. Então aqui, ó, isso daqui é uma espátula de silicone, né? Se você não tiver, você pode usar qualquer espátula que você tiver na sua casa aí, um pão duro, qualquer coisa que você tiver aí. Então, dei uma descansadinha, volto no processo de sova, porém eu já percebo que essa massa já começa a criar estrutura. Mas, Jean, não seria de repente mais fácil eu adicionar aí um pouco mais de farinha? Você vai alterar todo o resultado final da massa. Essa massa vai ficar mais pesada e você não vai ter aquele hambúrguer levinho que de repente você tem vontade. Vamos dar mais um descansinho nela. E voltamos mais uma vez. Você vai fazer isso daqui por mais ou menos uns 10 a 15 minutos, tá? Essa sova. Mas eu posso fazer as dobras nessa massa? Pode. Porém, eu particularmente nessa massa aqui preferiria que você fizesse a sova ou na mão ou na bancada, tá bom? Ou na batedeira, tá? Daqui a pouco a gente mostra então o resultado dessa massa bem sovadinha. Pessoal, ó, então, depois de mais ou menos aí uns 10 a 15 minutinhos de sova, olha aqui a diferença, tá vendo? É uma massa que já tá um pouco mais firme, ó, ela já tem uma estrutura totalmente diferente do que ela estava no começo, aquela coisa molenga, né? Então, o que que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai pegar um pouquinho de farinha, passar em cima dela, porque a gente vai fazer o mesmo processo de dobra que a gente fez no outro pão, ó. Limpando bem aqui. Você vai perceber que mesmo ela desenvolvida, ela ainda é uma massinha um pouco mole, tá? Não adiciona mais nada. Tenta fazer até você pegar a prática de trabalhar com essa massa desse jeito, tá vendo? Então você vai percebendo que cada vez que eu mexo, essa massa já fica um pouco mais estruturada. E eu vou fazendo devagarzinho aqui as dobras, ó. Abrindo aqui, tá vendo? Trazendo aqui, ó. Abrindo aqui, trazendo e torcendo aqui. Tá vendo? Já começo a ter uma massa bem estruturada aí para o nosso brioche, tá? Aqui vai ser um brioche e o nosso pão de hambúrguer, tá? Faço aquelas dobras que vocês já viram aí em todos os vídeos, não precisa eu ficar toda vez falando. Faço aquelas dobras 3, 4 vezes, ó, né? Enrolo, enrolo. Pode ver que eu já tô com bem mais facilidade para trabalhar com a massa, ó, e não adicionei nada mais de farinha no contexto da massa. Eu adicionei só aqui pouquinho, uma faisquinha de farinha de nada, para poder
trabalhar com ela. Então é isso, a massa é desse jeitinho aqui. Agora, do jeito que ela tá, ela vai para um bolzinho enfarinhado até dobrar de volume. Dobrou de volume, a gente vai modelar os hambúrgueres, né? E o nosso brioche. Então, enquanto ela dobra de volume aqui, a gente já vai partir para outra massa, que é a massa da nossa famosa massa versátil, que é uma massa que a gente usa para um monte de coisa. Só hoje mesmo vocês vão ver que eu faço uns 3 ou 4 produtos só com essa massa, tá bom? Então, enquanto essa fermenta, vamos para a massa versátil. Então, pessoal, nem descansamos da massa do brioche, não vou nem limpar a bancada. Eu já estou aqui com a farinha da nossa massa versátil, que assim, de todas as massas que eu trabalho, essa é a massa que o pessoal mais me pede, justamente por ela ser exatamente o que o nome promete. Ela é uma massa versátil. É uma massa que com ela você pode fazer uma infinidade de coisas, desde de salgados assados até roscas e pães doces, tá? Hoje nós vamos fazer, para vocês verem com essa massa, esfirra, umas trouxinhas de calabresa, uma rosca doce e um pão doce. Tudo com essa mesma massa, tá vendo? Então você vai perceber que é uma massa assim que, né, dá para você usar mesmo. E aí, além de tudo, você pode fazer com ela pão de hambúrguer também, você pode fazer pizza frita, você pode fazer pizza pan assada, é uma infinidade de coisa com uma única massa. Um diferencial dela é que ela tem um processo que ela é uma massa daquele método que a gente falou no último vídeo, do método indireto. Ela começa com um produto que não é nem a biga e nem o polish. Ele é a esponja. O que é a esponja? Eu pego um pouquinho de fermento, um pouquinho de farinha e um pouquinho do líquido da receita. Que nem no caso dessa massa, o que eu tenho aqui? Eu tenho todo o fermento da receita, com 200 ml de leite e com 200 gramas de farinha. Misturei tudo, deixo fermentar 1 hora até ela ficar nessa textura aqui, ó. Por isso que o nome dela é esponja, ó. Ela fica parecendo uma esponjinha mesmo, cheia de furinhos, tá vendo? Ficou nessa textura, tá pronto. Você deixa ela meio de ladinho aqui, tá? Ou você já poderia, por exemplo, adicionar tudo aqui, né, para fazer a tua receita. Como que o senhor está falando, chefe? Por exemplo, ao invés de eu passar para aquele bowl maior ali onde está a minha farinha, eu pego aqui mesmo na tigela onde está a minha esponja, adiciono os meus ovos, né, que já está lá na receita, a quantidade correta deles, né? Adiciono o sal, adiciono o açúcar da receita, tá? E aí eu vou adicionar também o nosso leite. Vou adicionar aqui o nosso leite. Eu estou pesando, mas a quantidade de vocês aí está em xícara, né? Porém, é a mesma quantidade. Eu só estou pesando aqui agora porque eu olhei aqui na minha bancadinha e percebi que eu esqueci de separar o leite nos ingredientes. Uma diferença dessa massa para outra, a gente já vai adicionar manteiga aqui agora, tá? Não precisa esperar para adicionar manteiga. Adiciona a manteiga aqui agora e já dou uma pré-misturada aqui, né? E sem frescura. Tá? Tirei aqui e vou com a mão mesmo aqui dentro misturar bem esses ingredientes. A diferença dessa massa versátil também para as outras massas é que ela é uma massa que desgruda da mão, ou seja, ela é uma massa que tem uma quantidade maior de farinha de trigo, porém mantém a maciez dela, porque essa maciez é controlada na quantidade de manteiga e na quantidade de ovos, tá? Para dar justamente essa versatilidade para ela de se fazer o que você quiser. Vou pegar aqui toda a farinha da minha receita, ó, já vou adicionar aqui porque eu sei que vai dar certo, né? Porque eu quase nunca fiz essa receita. Adiciono ela aqui e vou misturando bem a minha farinha junto com os outros ingredientes.
Pode ver que não é uma massa muito cheia de frescura, mas é uma massa muito saborosa. Ó, vou misturando aqui. Vou misturando bem. Depois que eu praticamente limpei o bowl, eu retiro essa massa daqui, recolho o restinho de farinha que sobrou da parte dela que eu pesei e vou sovar essa massa do mesmo jeito que eu fiz com as outras, porém percebendo que essa massa é uma massa com uma quantidade menor de líquido em proporção, né? Ela então fica uma massa mais seca, uma massa que realmente desgruda da mão, como os pães que a gente fazia antigamente, aqueles livros de receita antigos que vinham falando para você adicionar farinha até desgrudar das mãos, né? Então, era esse o ponto que eles falavam lá. Vou sovar bem essa massa, ela não tem necessidade de dobras, né? Você só vai fazer as dobras nela se você quiser, e ainda naquele método que você dobra na bancada, como eu fiz com as pizzas e com os pães. Em resumo, ela é sova mesmo. Olha aí, começou a perceber que ela já fica uma massinha já bem misturadinha, tá vendo? Ó? Aí, aqui era a hora que você poderia começar a fazer as dobras, ó. Faz assim, dobra aqui, vira ao contrário, dobra aqui e dobra aqui. Então, fiz isso aqui no intervalo de 20 em 20 minutinhos, umas 3 vezes, eu já alcanço o ponto perfeito para se trabalhar com essa massa, tá? Eu vou dar uma boleada nela aqui. Quando você perceber que ela tá bem lisinha, você vai perceber algumas bolinhas estourando nela, é bem legal. Pegou, sovou, tá no ponto. Adiciono uma farinha em cima para ela não grudar no nosso bowl e coloco ela para fermentar. Lembrando que a sova, tá? 10 a 15 minutos ou até a massa ficar bem lisinha. Se eu vou fazer as dobras, adiciono lá tudo que eu tenho que adicionar, sovo 5 minutinhos e começo a fazer as dobras com intervalo de 20 em 20 minutos, adicionando tudo e mexendo, sovando, dobrando, até ela ficar bem lisinha e bem elástica, tá? Começou a ficar, ó, apesar de ser sequinha, ficou uma massinha, tá vendo assim, ó, bem elástica, ó. Não precisa se preocupar tanto com ponto, mas com ponto de véu, mas ela tá elástica, tá vendo? Ficou elástica, tá no ponto, não precisa muita frescura, ó. Aí é deixar ela descansar mesmo, para depois você modelar as outras coisas. Principalmente, você não precisa se preocupar tanto com sova na massa versátil, principalmente se o teu alvo for fazer algum tipo de salgado. Por quê? Porque depois você vai passar rolo nela, vai abrir, vai dobrar e ela termina de chegar no ponto ali no decorrer dessas dobras, tá bom? Então, é isso, ó. Tenho aqui nesse bowlzinho a massa versátil e no bowl roxo a nossa massa do brioche com a técnica asiática, tá? Uma massa que já tá bem macia, ó, tá vendo? Ó a diferença da massa versátil, tá vendo? Que é uma massa um pouco mais firme,
tá? Mas você vai se surpreender com essa massa aqui também. Então agora as duas massas vão fermentar aqui, né? Porém, como eu já tenho duas massas ali prontinhas que eu fiz à tarde, a gente já vai voltar modelando os pães, tá? Modelando os pãezinhos de hambúrguer. É só o tempo de eu dar uma limpada aqui na bancada e a gente já retorna com as duas massas prontas e a modelagem, tá bom? Olha isso aqui. Essa daqui é a massa do nosso hambúrguer, ó. Que massa gigante, tá vendo? E essa daqui é a nossa massa versátil. Ambas cresceram pra caramba, né, e a gente vai lidar com elas agora. Vou deixar essa massa versátil aqui. Vou começar com a massa dos hambúrgueres. Aqui. Vamos virar essa massinha aqui, tá vendo? Exatamente essa é a textura dessa massa. Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos pesar, né, a quantidade exata de massa para fazer os hambúrgueres, que eu costumo fazer hambúrgueres com 100 gramas de massa. Só para ensinar vocês como é que eu faço as bolinhas dos hambúrgueres, tá? Então a gente vai pôr 100 gramas de massa. Ó, 100 graminhas. Tá ali. Deixo de lado. Vamos pesar aqui mais 100 gramas. Vamos fazer mais 100 gramas aqui. Não vou ficar fazendo muito porque é mais só para vocês verem mesmo. E vou fazer um briochinho também na forminha. Então, no briochinho eu vou adicionar aqui, vou fazer também umas massinhas de 100 gramas, que eu quero que vocês vejam a modelagem que eu vou fazer desse briochinho. 100 gramas. Então aqui vocês percebem que se eu fosse fazer só o fermento, só o pão de hambúrguer, né? Eu teria muito pãozinho de hambúrguer aqui de 100 gramas. Tá? Você faria aí mais ou menos, só aqui já tem 6 prontos, ó, 7. Todas as bolinhas de 100 gramas. 8. 9. 10, 11. Ó, então deu 11 bolinhas de 100 gramas. Daria para fazer 11 pãezinhos de hambúrguer. Porém, eu vou fazer alguns pãezinhos de hambúrguer e vou fazer também um brioche na forma. Então, como que eu modelo? Ó, lembra que eu ensinei a modelar o pão redondo? Mesma coisa. Coloco a massinha aqui, vou puxando as pontas da massinha para o centro, né? Aqui assim, ó. Puxo, chegou aqui, eu junto tudo. Tá vendo? Faço isso. Chego aqui na minha bancada, numa parte da bancada que tá mais limpinha e vou rodando e acertando as minhas bolinhas, ó. Feito isso aqui, dou uma travadinha aqui embaixo. Ó. Travei bem aqui embaixo, ela vai para a forma, tá vendo? É uma bolinha, tenho aqui já a minha forma já untadinha, ó, com papelzinho manteiga aqui, coloco, tá? Vou pro próximo pãozinho, fazendo a mesma coisa, ó, jogando toda a massa pro centro e fazendo as bolinhas. Se você aí na tua casa, por exemplo, tiver aqueles arinhos de hambúrguer, é só colocar a bolinha dentro do arinho e deixar ela crescer dentro do arinho, né? Porque agora aqui ela vai para a segunda fermentação, aqui já no formato de bolinha, para depois a gente assar elas, ó. Então, tá aqui. Percebeu que ela tá grudando, você pode jogar um pouquinho de farinha, desgrudar ela e levar na bancada. É normal,
ela ficar um pouquinho grudenta, porque é uma massa bem pastosinha mesmo, bem macia. Vai dar um pão muito leve. Coloco aqui, ó. O ideal aqui, pessoal, é travar bem as bolinhas, tá bom? Travar bem elas para você não ter problema depois delas abrirem ou de ficar um pãozinho mais feinho, tá? Então, ó, vou travando bem essas bolinhas, junto bem o fundinho dela aqui, ó, pego e coloco para crescer. Ó, vou juntando o centro, aglomero tudo junto aqui, viro. Percebeu que está grudando, coloca mais farinha na mão, bem pouquinha. É normal grudar por ser uma massa macia. Vai travando ela por baixo, ó. E finalizou, pega ela, coloca para crescer. Vamos fazer o nosso último aqui. 5 pãezinhos de hambúrguer. Pego ela aqui. Percebeu que está grudando, ó, ó. Suja a mãozinha, vou mostrar para vocês o que eu faço, ó. Deixa eu ver, olha lá, tá vendo? Eu sujo a lateral da minha mão de farinha, tá vendo, ó? Fica bem sujinha e aí eu consigo manipular essa massa aqui sem ter dificuldade, ó. Tá vendo? Olha aí. Percebeu que acabou? Passo aqui de novo e volto com a mão cheia de farinha. Sempre tensionando a parte de cima da bolinha, tá? Ficou uma bolinha bonitinha, coloco aqui, boleei todas, aí fica pronto aí 5 pãezinhos de hambúrguer, tá vendo? Esses aqui é o que a gente vai assar daqui a pouquinho. Deixo eles crescerem aqui. Lembra que eu tenho aqui mais 6 bolinhas? Então, o que eu vou fazer agora? Vou pegar uma forma dessa daqui, tá vendo? Uma forminha de bolinho inglês, ó, ou de pão, né? Tanto faz. Vou deixar ela aqui do lado. E aí eu começo mais uma vez fazer as minhas bolinhas. Só que dessa vez não são mais para o nosso pãozinho de hambúrguer. Essa bolinha vai ser feitinha aqui e ela vai para o canto da forma, ó. Tá vendo aqui? Bem no cantinho da minha forma. Pego aqui a massa, faço uma outra bolinha, ó. Giro aqui, tiro, eu coloco um pouquinho de farinha na mão para minha mão não grudar tanto. Ó, pego a bolinha, coloco do lado da outra, desse jeito aqui, tá vendo? Ó? Opa! Aí, coloco assim, do lado. Vou pegar outra bolinha aqui e vou fazer o mesmo procedimento em todas elas, ó. Em todas elas. Vou pôr mais um pouco de farinha aqui. E vou tensionando bem ela, ó, e vou colocar aqui do lado. Pego mais uma bolinha, vou tensionar bem aqui, deixar ela bem redondinha. É importante vocês acompanharem tudo para depois não ficar perdido. Eu vou fazendo as bolinhas. Aqui eu não preciso ter tanta preocupação de deixar ela bem redondinha ou bem tensionadinha, porque eu já vou mostrar para vocês ali o que vai acontecer. Vou adicionando aqui. Pego ela. Ó, fiz a bolinha. Opa! Ficou aqui meio sem grudar o fundinho. Travei o fundinho, coloco a bolinha aqui. E a última, para mostrar para vocês como vai ficar depois do pãozinho fermentado. Ó, fiz a bolinha última, coloco. Olha aqui o jeito que ficou, tá vendo? Posicionei uma do lado da outra e vou deixar
ela crescer desse jeito até dobrar de tamanho, até alcançar aqui a base da forma. Passa um ovinho, quebra um ovinho, coloca um pouquinho de nada de água nele e passa aqui em cima para ficar bonitinho. Faz a mesma coisa com os hambúrgueres, ó. Passa ovo tanto nele como nos hambúrgueres. Nos hambúrgueres você pode jogar um gergelim em cima, pode fazer o que você quiser, fica a seu critério. Mas o importante é esperar que essa bolinha dobre de volume e então ela vai para o forno, tá joia? Então, pessoal, ó, aqui é a nossa massa versátil, né? Que já está fermentada, ó. Dobrou de volume, tá bem fofinha. Coloco ela aqui na minha bancada. E agora, com essa massa, é aquilo que eu falei. Você vai usar a sua criatividade aí para trabalhar. Eu vou mostrar para vocês hoje aqui algumas opções do que você pode fazer com ela, né? Por exemplo, você pode cortar. Vamos cortar aqui 10 bolinhas de 80 gramas, ó. 80 gramas. Você vai perceber que essa massa ela é até mais fácil de você trabalhar com ela, por isso que muita gente gosta. Ó, 80 gramas. Oitenta gramas. Aqui tá bom. O que a gente vai fazer com essa massa? Vai pegar ela e vai bolear igual a gente fez com as outras, ó. Vai juntando o centro dela aqui, trava aqui em cima. Faço assim na mão e faço umas bolinhas desse jeito aqui. O que vai acontecer com essas bolinhas? Eu vou deixar elas crescerem. Por quê? Vou usar elas para fazer as minhas esfirras, tá? Coloco aqui. As esfirras podem ser tanto aberta como fechada. Aqui no caso aqui eu vou fazer fechada, tá? Só para você ver. Não vou ficar mostrando detalhinhos, porque esse aqui não é um curso de salgado, né? Mas é só para você entender que dá para você fazer perfeitamente com a massa versátil esfirras. Ó. Faço bolinhas. É uma massa que não vai te dar trabalho. Ó, faço umas bolinhas ali. Ó, tem uma massa aberta, tá vendo? Vou juntando. Ó. Poderia fazer na bancada. Na bancada vai ser a mesma coisa que vocês viram fazer para as bolinhas dos hambúrgueres, para a bolinha de pizza, mesma coisa. Ó. Junto aqui, fiz uma bolinha, tá vendo? Boto aqui do lado, junto com as outras bolinhas. Boto aqui do lado. Olha lá. Fiz outras bolinhas, ó, coloco aqui. Vou pegar agora essa massa também, que já está pesada 100 gramas, e vou colocando aqui as outras bolinhas para formatar a nossa esfirra. Então tem aqui 6 bolinhas prontas para se fazer a esfirra, tá vendo? Então, deixa eu colocar aqui para vocês verem. Aí, 6 bolinhas que a gente vai fazer as esfirras, tá? Então, vou deixar elas descansarem aqui. Até quando? Até elas dobrarem de volume, tá bom? Dobrou de volume, show de bola. Agora, vou pesar aqui. Perdão, estou confundindo. 250. 3 pezinhos aqui de 250. Porque eu vou ensinar vocês a fazerem a rosca.
que muita gente me pede, tá? Jean, como que eu faço para deixar a massa da rosca mais docinha? Eu não quero fazer com o açúcar na massa igual você fez, eu queria fazer com leite condensado. Como que eu faço? Lembra que eu coloquei, a nossa receita pede 2 copos de leite? Para você fazer essa mesma massa com leite condensado, basta você colocar dentro do seu copo o leite condensado e depois completar com o leite até chegar nos 2 copos. Chegou nos 2 copos, mistura os dois e usa aquela mistura na massa, tá? Aí você pode substituir, não precisa pôr açúcar, entendeu? Pego a minha massinha aqui, ó, do jeito que ela tá, quero fazer uma rosca, então eu vou abrir ela desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Abri ela desse jeito aqui. Fiz isso, eu vou juntando aqui, ó, o meio dela, ó, fazendo. Imagina aqui que tá parecendo que eu estou fazendo um pãozinho, enrolando ele e travando as pontas, ó. Fiz isso, pego aqui e faço dessa forma, fechando bem os biquinhos. Então ele vai ficar assim, ó. Não sei se vocês conseguem ver que as pontas ficam mais finas do que o meio, ó, do que o centro dela, tá vendo? Fiz isso aqui, deixo ela aqui de lado, pego a outra massa e vou fazer a mesma coisa, ó. Abro ela. Sempre a parte que você observar da massa que tiver mais bonita, mais lisinha, é a parte que você vai deixar para cima. Tá? Então coloco aqui e vou fazendo a mesma coisa, ó. Vou juntando para o meio e travando, ó. Juntando e travando, juntando e travando, até chegar na última voltinha e aí eu finalizo dessa forma aqui, ó. Pego aqui, do mesmo jeitinho, coloco aqui perto dessa. Pego a terceira, vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz nas outras. Sempre observando aqui, ó, a massa que está mais bonita, a parte da massa que está mais bonita, ó, e vou, do mesmo jeito, dobrando para o centro e sempre travando à medida que eu dobrar. Ó, travei, chegou na última volta, ó, percebi que ficou assim, tá vendo? Bem juntinho eu finalizo, sempre deixando o centro maiorzinho do que a ponta. Feito isso daqui, o que eu vou começar a fazer agora? Vou fazer uma trança básica, ó. Coloco as 3 aqui pertinho uma da outra e vou começar a trançar, tá? Ó, vamos passar, fazer ao contrário aqui, ó. Vamos passar uma aqui e vamos passar uma aqui. Tá vendo? Deixo essa parte aqui exatamente do jeito que tá aqui, ó. Venho aqui com essa, vou vir com essa, vou vir com essa e com essa e vou finalizar. Tá vendo que ficou aqui, ó, minhas 3 pontinhas soltas? Chegou aqui eu só junto, ó, e trago aqui para baixo. Tá vendo? Chegou aqui eu junto e trago aqui para baixo. Ficou assim, arrumo. E agora aqui, ou eu levaria para ela crescer e fermentar do jeitinho que está aqui em cima de um papel, ela pode assar dessa forma, não tem problema, ó. Ou ela poderia assar dessa forma, ou eu assaria ela, por exemplo, dentro de uma forma. Pode ser uma forma igual àquela que a gente usou para fazer os brioches, porém maior. Pode ser uma forma como essa aqui. Coloca ela dentro e deixa ela fermentar e crescer, tá bom? Então aqui seria a nossa rosca. Faz 3 tirinhas e faz uma trança, tá? Vejam que sobrou massa ainda aqui, ó. Sobrou bastante massa, então já deu para vocês perceber que é uma massa que rende bem, certo? Vou dividir essa massa aqui no meio. Deixa eu ver o peso que vai dar mais ou menos aqui cada uma. Essa aqui tem 319 e essa daqui está com 465. Aí
359. Aí, 359, vamos ver aqui mais ou menos. 70, então mais ou menos 35 gramas para cada lado, ó. Eu tenho 2 punhadinhos de massa aqui que ainda me sobraram. Então o que eu vou fazer? Coloco ela assim, ó. Abro bem. Vou enrolar um pãozinho aqui, sempre fazendo a mesma coisa que a gente fez no outro, ó, enrolando e travando aqui para o seu pãozinho não perder estrutura, tá? Montei o meu pãozinho, vou pegar uma forminha como essa daqui, vou dispor ele dentro para deixar ele crescer. Daqui a pouco fiquem tranquilos, daqui a pouco o Leandro vai mostrar para vocês os produtos todos prontos ali do ladinho. Ó. Vou fazer a mesma coisa com o outro. Abro a minha massa e vou travando ela. É importante travar, tá vendo? Ó, deixa eu tentar pôr de lado aqui para vocês verem como eu faço. Ó. Eu giro e aqui eu aperto. Ó. Faz isso aqui. Giro e aqui eu aperto, ó. Tá vendo? Travei, ajustei o tamanho do meu pãozinho para minha forminha pequena, ó. Pego os pãezinhos e coloco aqui dentro. Se a sua forma for igual essa, que é antiaderente, não precisa untar, não precisa fazer nada. Eu sou meio precavido, às vezes eu mando untar, tá? Mas não precisa. Se você não tiver uma forma aderente, coloca um papel manteiga ou passa uma farinha com água ou com manteiga, com óleo, qualquer coisa, só para não grudar e fica aí. Né? Então aí, ó, temos aqui esfirras e trouxinhas de calabresa que a gente vai fazer, mas poderiam ser fogazas ou poderiam ser, como diz aí os cariocas, né? Poderia ser joelho, né? Que aqui a gente chama de corintiano. Então vocês decidem. Isso aqui, essa massa, é uma das massas assim mais abertas que eu ensino meus alunos a fazer, que ela você pode fazer aquilo que você quiser. Já teve pessoa que fez essa massa minha aqui para cortar os quadradinhos e fritar e comer num café da tarde, como um salgadinho frito. É a seu critério, você que manda. Por isso o nome dela é massa versátil, porque realmente ela é versátil e você pode fazer um monte de coisas com ela, tá bom? Daqui a pouquinho a gente volta para te mostrar o resultado desses produtos aqui. Pessoal, eu reformulei uma questão aqui, né? Como eu sei que vocês iriam falar no grupo do curso assim, mas por que você não mostrou fazendo a esfirra e fazendo a trouxinha de calabresa? Então eu mudei de ideia e vou abrir um parênteses aqui. Eu sei que aqui não é curso de salgado, mas como eu ensinei, quem quiser fazer, vou montar aqui 2 esfirras para vocês verem, 2 trouxinhas para vocês acompanharem também. Ó. Pego a bolinha, coloco a bolinha aqui e vou abrir essa bolinha. Ó. Aqui eu vou fazer a nossa esfirra. Lembrando que essa esfirra é a esfirra que a gente usa aqui no Brasil, tá bom? A outra esfirra, a esfirra mais próxima da árabe, é outra massa. Coloco a esfirra assim, ó, na minha mão, tá vendo? E vou pegar aqui um pouquinho de carne, minha carne crua, e vou adicionar dentro da minha massa, tá? Eu uso carne crua para fazer esfirra, tá? Depois, se vocês quiserem no grupo, eu passo o tempero que eu uso nela, tá? Vou pôr aqui na minha bancada, ó, junto as 2 pontas em cima, tá vendo? Ó, juntei as 2 pontas em cima e venho fechando, desenhando um bico até aqui embaixo, ó. Ó, fechei bem, viu só? Olha aí o jeito que ficou, ó. Ó. Tá vendo? Agora, com a minha mão aqui em cima, ó, e com a minha mão aqui, eu vou juntar as 2 partes, ó. Ó, juntar as 2 partes e fechar aqui nas laterais. Olha aí. Tá vendo? Faz isso aqui, ó, fica uma esfirrinha top. Aí, eu costumo usar ela para cima,
porque eu gosto que ela dá uma abridinha, que mostra a carne, tudo bonitinho. Mas você pode, de repente, abaixar aqui essa hastezinha que a gente deixou erguido e assar ela assim, ó. Vai ficar bonitinha, lisinha também por cima, fica perfeita. Passa um ovinho aqui antes de assar, tá? Vou montar mais uma para vocês verem como faz, ó. Então, abri aqui, ó. Abri bem a minha massa. Quanto mais fininha eu abrir aqui, mais fininha vai ficar a camada de cima da nossa esfirra. Coloco na mão, pego aqui uma colher bem generosa de carne. Quem comprar minha esfirra já sabe que vai comer bastante carne, ó. Coloco aqui, deixa eu tirar o rolo para a câmera pegar. Pego as duas pontas, tá vendo? Ó, as duas pontas, ó, aqui e junto aqui, as duas pontas, ó. Depois eu pego essa parte e vou juntando aqui, até fazer um biquinho aqui embaixo. Olha lá. Fez o biquinho, ó, viu? Ó. Eu vou juntar aqui, pegar essa daqui e juntar tudo. Olha lá, juntei, ficou meio abertinho, tá vendo? Aí eu venho só fechando aqui, ó. Fechei. Tem mais uma esfirrinha montada. Põe de lado aqui, tá? E agora vamos fazer a trouxinha de calabresa. A esfirra é fácil. Trouxinha é mais fácil ainda. Abro aqui. Diga-se de passagem, essa que eu vou fazer agora é um dos meus salgados favoritos. É um dos que eu mais gosto. Na realidade, esses dois aqui é um dos que eu mais gosto, seguido da Fogasa, tá? Que é um outro salgadinho que é frito, feito com essa mesma massa, tá? Porém, ele é frito. Consiste praticamente na mesma coisa. Você abre a massa assim, bota a carne aqui, mas aí já tem que ser carne cozida, faz tipo um pastelzinho e frita. Fica muito bom também. Ó, abri redondinho também. Agora eu vou pegar aqui, ó, um pouquinho de calabresa. Tá vendo? Vou pegar um pouquinho de tomate com cebola. Olha aí, que coisa mais ruim do mundo. Mais uma calabresinha. Coloco aí. É legal você dar uma temperada, tá? Eu vou usar uma coisa que eu quase não gosto, que é o meu sal defumado. Ó, coloca só um pouquinho, porque a calabresa já é salgadinha. E agora o que você vai fazer? Você vai fazer basicamente aquilo que a gente fez na esfirra. Vou juntar aqui no meio, viu? Deixa eu pôr aqui assim para você ver, ó. Aí, juntei aqui no meio, ó. Pego aqui. A única diferença da esfirra é que eu não vou fazer bico. Eu vou juntar aqui. Vou fazer tipo um semi quadradinho, tá vendo? Ó? Aqui, ao invés de eu fazer um biquinho, ó, eu vou só pegar aqui e trazer aqui para cima e fechar. Mas aqui eu fecho também, ó. Deixo aqui a pontinha dela e fecho aqui em cima. Vai ficar assim, como se fosse um envelopinho, tá vendo? Ó, pontinha aqui e a pontinha para cima aqui. Coloco aqui, vamos fazer mais um. Ó, abro, redondinho. Abro redondinho, pego aqui, agora eu já vou pegar tudo junto, calabresa com tomate, cebola. Ó, coloco aqui. Coloco um pouquinho de sal e vou juntar aqui, pegar aqui, juntar aqui, fechar as pontas. Fechei bem as pontas. Pega essa pontinha e
dobro ela aqui em cima. Então fiz uma perninha aqui e fica uma outra trouxinha de calabresa, tá? Então é isso. Vou pôr aqui todos para vocês verem, ó. 2 trouxinhas de calabresa e 2 esfirrinhas, ó. Agora aqui é só esperar ela dobrar de volume de novo, passar um ovinho e levar para assar, beleza? É isso aí. Agora na volta a gente já vai mostrar tudo isso daqui assadinho e prontinho para você comer, beleza? Até mais. Pessoal, ó, então aqui é mais ou menos o resultado, né, do que a gente produziu com as 2 massas, né? Vamos aqui tentar determinar aqui por produtos para vocês se lembrarem das produções. Então aqui a gente tem as esfirrinhas, ó. Lembra que eu falei que eu gosto que elas dão uma abridinha, ó? Tem as esfirrinhas, tem as trouxinhas de calabresa, ó, que foram feitas com a massa versátil, não esquece disso. E tem aqui uma coisa que, me perdoem, mas dá uma olhada nessa rosquinha de coco que a gente fez com a massa versátil, tá? Ela tá dentro da forma, mas você pode tirar, quer ver? Deixa eu melecar minha mão aqui, não tô nem aí. Vamos ver se não desceu óleo aqui, se ela não grudou, tá bom, né? É a caldinha que a gente usa para molhar ela. Só achar aqui o... Pronto! Olha isso aqui, gente. Isso aqui tem doce para todo lado. Olha isso. Dá uma olhada nessa belezura de rosca. Feita com a massa versátil. Olha isso aqui, ó, ó, ó. Tá vendo? Isso aqui é uma delícia. Então, e tem mais outra coisa que foi feita com a massa versátil também, que são os 2 pãezinhos doces, ó. Pãozinho para você comer, de repente com uma geleinha, com qualquer coisinha, tá vendo? 2 pãozinhos pequenininhos, simplesinho, mas tá aqui também, bem gostosinho, ó. Olha aqui, que fofinho que eles são, tá vendo? Então tudo isso daqui, todos esses ingredientes que estão aqui desse lado esquerdo, foram feitos com a massa versátil, tá? Agora, lembra a massa com o Tangzong, a massa com a técnica asiática? Tá aqui. Então aqui a gente tem pães de hambúrguer, ó. Olha aqui, olha isso, gente. Olha isso aqui. Ó, o tanto que é macio esse pãozinho. Olha aqui o brioche. Deixa eu pôr aqui para aí. Ó, dá uma olhada nesse brioche. Olha isso. Tá vendo? Eu posso separar, ó, todas as bolinhas. Olha o tanto que é fofinho, ó. Ó. Tá vendo? Então a gente tem 2 massas muito boas para você fazer tanto pão de hambúrguer, brioche com a massa com a técnica asiática e os ingredientes, os produtos aqui que você pode fazer com a massa versátil, tanto salgados como doces. Ficam perfeitos, tá bom? Então faz aí, posta as fotos no grupo, qualquer uma das 2 receitas que você fizer, eu tenho certeza que você vai ficar muito satisfeito, tá bom? Tanto com a massa versátil, que é uma das melhores massas assim para esse tipo de produção, quanto com o pão e brioche com a técnica asiática, para ficar bem macio e bem gostoso, tá joia? Até mais, muito obrigado e até o próximo vídeo, se Deus quiser.